Fala pessoal, estamos ao vivo para mais um podcast aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações desse universo de banco de dados Oracle. Estou aqui com o JP na área, mais uma vez. Tudo bom, JP? Tudo bem, Guilherme, com você? Show de bola, meu irmão. E vamos lá, cara, fazer um bate-papo, falar de algumas features aí de multi-tenant, né, cara? Algumas coisas que muitas pessoas não sabem nem que dá para utilizar muitas vezes no ambiente on-premises. Acha que é aquela maravilha que só funciona no autônomos, mas que muitas vezes dá para a gente utilizar também em ambiente sem ser cloud, né? Exatamente. A gente tem falado com constância, né, sobre a utilização desses recursos que teoricamente estão no autônomos, né, e que a gente consegue realmente utilizar no on-premise, né. Então a gente tem que lembrar que o autônomos ele foi é um banco de dados Oracle realmente normal, igual eu estive no on-premise, com algumas limitações, né, em alguns aspectos e algumas automatizações, né. Então, o grande lance realmente é entender como funciona essas automatizações para a gente trazer isso para o ambiente on-premise, né. Então, grande parte dessa capacidade a gente consegue realmente trazer realmente para o on-premise para rodar, né. Legal, JP, muito bom. E sempre lembrar, né, quem está caindo de paraquedas aqui agora no nosso canal, que, cara, multi-tenant é realidade. Até na versão 19 é possível escolher se pode ou se não, se quer utilizar ou não, mas no 21C vai ser mandatória a questão da utilização da arquitetura multi-tenant. Então, quanto mais a gente estiver por dentro do que é possível, do que dá para fazer, acho que é importante a gente entender. E vamos lá, JP. Antes da gente entrar aqui, cara, eu só queria fazer um aviso. Pessoal, se você quer entender um pouco mais na prática sobre arquitetura multi-tenant, nós vamos fazer um evento inédito, tá? Que vai ser a nossa imersão Oracle Database, tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Para você participar, que vai ser um evento no dia 19 de abril, onde a gente vai mostrar aulas sobre arquitetura multi-tenant na prática. Aqui muitas vezes a gente consegue mostrar alguns conceitos, tirar algumas dúvidas, falar um pouco do que existe, né? Mas nessas masterclasses, nesses eventos, a gente consegue abrir a nossa tela, compartilhar e mostrar na prática para vocês. Então faça o seu cadastro e traga alguns amigos, tá? Indique isso aqui também para amigos, que vai ser muito conteúdo técnico, mão na massa, para você conseguir visualizar na prática. JP, vamos lá, cara, para a gente começar, o que é esse Dynamic CPU Scaling, cara? É algo exclusivo do multitenant mesmo? É algo exclusivo do multi-tenant, né? A gente tem que pensar, né, na parte de escalar, né? Tudo bem que se aplica, né, também a parte do container root, né? Mas é uma das coisas que, quando você administra um ambiente que existe multi-tenant, ou que você pretende colocar multi-tenant, né? Como o Guilherme já falou, a partir da 21C vai ser mandatório. Um dos questionamentos que pode haver, que é comum, né, das pessoas que não trabalham com banco de dados ali na organização, mas querem ser um pouco melhor, bom, eu vou utilizar o multi-tenant, beleza, a gente vai criar vários PDBs, eu já entendi o que é PDB, né? Eu plugo o database, mas eu consigo limitar, por exemplo, CPU, os recursos. Então, é um tema que até quem não é da área de banco de dados pode vir a questionar, né? E aí, realmente, você entra nesse ponto aí de falar assim, opa, realmente dá para fazer. Então, aí, acho que vou expandir um pouquinho para poder chegar na parte do Dynamic, tá? Então, realmente, você entra nesse detalhe, você começa a aprofundar dentro do produto, né? E você vê que você consegue realmente limitar os recursos de CPU, outros tipos de recursos também de utilização, você consegue fazer isso no PDB, né? Só que realmente não ficava tão perfeito assim, essa customização de você limitar a quantidade de CPUs, né, para um PDB, né? Então, você poderia estar, por exemplo, alocando demais e o PDB utilizando de menos, ou realmente atingir picos ali que ficava super provisionado a questão da CPU. Então, você não tinha um melhor aproveitamento, né, disso. Você tinha que ter um conhecimento muito bom do ambiente para realmente conseguir limitar ali e botar os valores corretos, pertinentes à CPU, né? Então, aí realmente vem a figura na sequência do Dynamic CPU Scaling, que é o que o Autonomous Database oferece, né? Ele oferece isso para a gente lá, para a gente colocar um valor máximo que realmente ele vai conseguir atingir até aquele valor, né? Então, ele faz tanto o scale up quanto o scale down, né? Scale up, ele aumenta o número de CPUs, ele cresce o tamanho da máquina, podemos dizer assim, e scale down, ele traz um valor para baixo, para um limite inferior, né? Então, era algo que estava presente somente no Autonomous Database até
que a Oracle, na versão 19.4 do software database do Oracle, forneceu essa capacidade do Dynamic Autoscale, né, capacidade de ir e voltar. Então, antes, né, da versão 19.4, iniciando a versão 12 Release 2, a gente tinha a possibilidade de limitar, né? Eu limitava através de Resource Planes e Lockdown Profiles para os PDBs, são recursos que a gente já tem aula sobre esse tema também, se você não viu, vale a pena conferir. E você limitava dessa forma, só que eram baseados em porcentagem. Então, e aí eu volto a repetir, né? A dificuldade de você conseguir estabelecer uma porcentagem, né? A precisão não é tão interessante assim. Então, no 19C puro, ainda não tinha, né, essa capacidade, e a partir do patch, do Release Update 19.4, a Oracle disponibilizou essa capacidade de fazer esse escalonamento de CPU de forma dinâmica, né? Então, eu trabalho com valor mínimo e conforme demanda, eu atinjo aquele valor. Agora eu estou com um valor menor aqui de utilização, beleza, reduzo o valor de CPU para baixo, e com isso você tem, se a gente considerar que a gente pode ter diversos PDBs ali, isso é uma excelente otimização dos seus recursos, né? Você não precisa alocar um máximo e correr o risco de alguém ficar no gargalo, ou até de alocar demais e ficar sobrando de um e outro precisar de mais. Então, essa capacidade de poder adequar a quantidade necessária de CPU ficou fantástica, né? Então, você consegue utilizar hoje no seu ambiente on-premise o Dynamic CPU Scaling, né? Então, você precisa ter alguns detalhes, né? Você precisa realmente utilizar o Resource Manager, né? Tem que estar ativo para você conseguir implementar, e realmente você precisa, como o Resource Manager é uma feature de Enterprise Edition, obviamente precisa estar na versão Enterprise Edition também, né? Muito bom, JP. Então vamos lá, cara, ver se eu entendi direito. Para te recapitular. Quando se fala de aumentar o número de CPUs, essa é uma feature um pouco mais antiga, né? No 12 já estava disponível, né? Exatamente, já está disponível. Só que aí ele não conseguia diminuir a utilização, né? Exatamente. Ele trabalharia sempre com aquele gargalo máximo ali de CPU count, né? O número máximo. Então, por default, ele vem com a quantidade de CPU count, ou seja, a quantidade de threads de CPU que existem dentro do servidor, né? Então, no CDB você tinha aquele tanto, e vamos supor que, por exemplo, fosse 12, no PDB você tinha 12 também, né? Então, o que você podia fazer para limitar é trazer para baixo esse valor do CPU count, colocar 6, por exemplo, né? Então, você tinha essa possibilidade de gerenciar dessa forma, só que ele trabalhava com 6 também. Então, poderia ficar, o recurso poderia ficar mal aproveitado, né? Que você colocava um limite superior ali, e de repente, por medo, né, para ter uma folga, e no final das contas, o PDB trabalhava com 2, com meio, com 1, então, realmente não era um aproveitamento muito legal da CPU, né? Legal. E a partir de qual patch que teve a questão da possibilidade de ter um mínimo ali para você setar? Na versão Database 19C, o Release Update 19.4, né? Então, a partir desse Release Update, foi introduzido um novo parâmetro, né? Chamado Min CPU Count, que é o cara que você faz o limite inferior, né? Então, você coloca um mínimo para ele, e o máximo, evidentemente, né? E você consegue trabalhar dentro daquelas métricas ali de mínimo e máximo, e quem realmente controla quanto que deve utilizar é o Resource Manager, né? Então, o cara regulador, e esse cara que atua também no Autonomous Database, né? Então, lá a gente tem também esse cara habilitado, e ele que controla, né? Tem que ter alguém para controlar, né? Para realmente determinar os valores correntes e a necessidade de escalar sob demanda, né? Então, basicamente, assim funciona. Então, é uma coisa nova, bastante nova, inclusive, porque, como eu falei, se você instalar somente o 19C, você ainda nem tem esse recurso lá, né? Aquele purão que a gente baixa lá do site da Oracle, você não vai ter esse recurso, né? Tem que aplicar um patch. Tem que aplicar um patch. Legal, cara. Muito bom de estar falando isso, JP. E os pré-requisitos de sempre, né, cara? A arquitetura multitenant tem que estar habilitada e você tem que estar com a versão Enterprise, porque utiliza Resource Manager. Lembrando, pessoal, Resource Manager não é uma option, tá? Então, se você tem Enterprise Edition, cara, você pode utilizar o Database Resource Manager, que é altamente recomendado aí que você tenha um
um controle aí dos recursos que estão sendo utilizados e ter limitações, né? Isso impede, por exemplo, que um PDB vai consumir o CPU todo da máquina e vai impactar em todos os outros bancos, né? Então, é um recurso, assim, fantástico, que muitas vezes é pouco utilizado e que ajuda bastante a evitar qualquer tipo de problema, né? De, cara, se tem um PDB lá que ele está consumindo coisa demais, beleza, ele que vai chegar às suas limitações de consumo de CPU e deve ficar lento, mas isso não vai impactar a máquina toda de banco de dados ou os outros bancos de dados, né, JP? Exatamente. É um mecanismo de realmente você gerenciar melhor os recursos, né? No primeiro momento vai estar liberado para todo mundo tudo, né? Geralmente é assim. Depois que você começa a podar os recursos para entendendo, né, no que você deve dar prioridade, né, de utilização de recurso. Então, aí também não existe também um número mágico, né, para se falar de quanto você precisa. É realmente vivência do ambiente, você ir identificando os gargalos e otimizando o ambiente de acordo com o que for demandado realmente, né. E tendo essa vantagem de você utilizar esse escalonamento CPU dinamicamente, já resolve metade da sua vida ali, né. Exatamente, cara. Pessoal, pontos importantes. Sempre lembrar que tudo que está acontecendo no Autônomos, que o pessoal acha que pô, que legal isso aí, criação de índices automáticos, é a questão de subir o auto-scaling de CPU, etc. São features do 19C. São novidades que muitas vezes você pode implementar. Então, a gente está trazendo para esses tópicos aqui, realmente, de podcast, exatamente para reforçar esses conceitos que multi-tenant é uma realidade, muita gente está utilizando de forma muito superficial e muitas vezes pode estar tendo muitas vantagens no seu ambiente, na administração, evitando problemas na JP. Eu acho que sempre contextualizar aí, cara, na prática, né? Cara, aquele medo, aquele receio de, pô, como que funciona esse multi-tenant? Será que vai impactar? Por isso que muitas vezes a gente fala que até é muito mais eficiente do que a arquitetura anterior, né, JP? Exatamente, o mecanismo de isolamento, né, de recursos, você conseguir, de repente, eliminar DB links, né, atravessar pela rede de informação, enfim, consolidação, né, que é um dos conceitos principais aí do multitenant, é realmente uma otimização, de modo geral, né, dos recursos, você conseguir prover o ambiente de forma mais eficiente, né, e consolidada. Você pode ter, de repente, um servidor só ali e realmente trabalhar com todo o conteúdo ali dentro, inclusive ambientes não produtivos, né, conforme for sua escolha, né. Enfim, é um tipo de arquitetura que no começo todo mundo, como é que funciona? Eu vou utilizar a anterior aqui porque é um ambiente não CDB, porque isso aqui não vê sentido fazer isso, mas depois começa a estudar e a entender esses conceitos aqui, realmente você vê que faz muita diferença de aproveitamento realmente dos recursos e simplicidade do ambiente. O ambiente acaba ficando mais simples depois, né? E até melhorias também, né, JP? Tu sabe que quando está no início de uma nova feature, né, quando a gente fala de multitenant, foi introduzido na versão 12, né, no Oracle 12c, que foi o Plugin the Cloud. E a gente começa a ver o quanto que o produto tem melhorado a cada versão, né? Na 12, na 12.2, na 18, na 19. Então a gente tem visto também que a maturidade do produto em si de correção de bugs, de novas necessidades, novas features. Então a Oracle tem trabalhado muito forte para poder consolidar realmente nessa arquitetura e fazer a virada de chave agora no 21C, né? Então faz todo sentido, né? Exatamente, faz todo sentido. O produto evoluiu bastante, né? E a gente vê que ainda dentro da versão corrente, né, que é a 19C, nos release updates ainda a gente tem se surpreendido, né, com coisas novas, né? Normalmente, eu penso que nas versões anteriores do Oracle, a gente não tinha um nível de new features sendo apresentado no decorrer daquela versão corrente ainda, né? Eu não me recordo de ter passado por isso. E a gente vê, né, surpreendida com uma new feature desde uma versão que já estava em andamento antes. Foi bem interessante, bacana, e pouco explorada, né, que a gente não vê realmente se falar, né, dessa característica, eu acho muito fundamental, tá? Talvez mais importante ainda do que a gente pensar em Lockdown Profiles, que é um tema de certificação, que a gente já falou também. Eu achei, sim, fantástico, realmente, se a gente for explorar o produto como um todo, a gente vai achar muita coisa ainda, e, como a gente falou anteriormente, está tudo ligado que roda na cloud, né? Então, faz todo sentido a gente ter essas questões dinâmicas e automáticas, né?
A gente já falou também de Automatic Index, que é uma feature também que a gente encontra no Autonomous Database e que a gente consegue aplicar também no ambiente on-premise, né? Então, além disso, eu acredito que tem outras, e realmente é muita coisa para explorar, muita coisa bacana, é realmente dar uma olhada, revirar a documentação, que a gente vai achar bastante coisa legal. Muito bom, JP. Eu acho que fechamos aqui, cara. Ficou muito bem explicado aí sobre o que é o Dynamic CPU Scaling. É algo que pode ser muito bem aproveitado. Acho que muitos ambientes atualmente, cara, tem que correr para se adequar à nuvem. A gente sabe que existem várias iniciativas, principalmente quando se fala de Oracle Cloud, né? Se você tem banco de dados Oracle, a Oracle Cloud vai ter um grande diferencial para você se adequar à nuvem, né? E muitas vezes a versão que você está utilizando pode ser a primeira coisa a se adequar, né, cara? De manter o seu ambiente atualizado com a versão 19 e poder utilizar suas features tanto no ambiente on-premise, porque se tiver que estar em cloud também, cara, você vai ter que também pensar em estar atualizado às novas versões. Mais alguma consideração aí, JP? Não, é isso aí mesmo. Está adequado ao que tem de mais novo, né? Por exemplo, lá na OCI, na Cloud da Oracle, a questão do Autonomous, né, se aplica ao 19C. Então, você não tem nem escolha, né, de trabalhar com versões anteriores. Então, você trabalha com o topo de linha, os upgrades são automatizados, né, como já falou em outras aulas de Autonomous, então, acaba não sendo uma escolha. Ou você se adapta, ou se adapta. Não tem para onde correr, não. Essa é a realidade, a nova realidade. E a gente está trabalhando sempre com topo de linha, né? Então, a gente tem trazido, inclusive, já algumas aulas de 21C, realmente para a gente trabalhar com o máximo de topo de software possível, né? Para trazer as novidades para a galera, né? Exatamente, meu camarada. JP, show de bola, cara. Vamos fechar por aqui, então. Obrigado aí, cara. Sempre bom de fazer esse bate-papo para a gente poder estar contribuindo com essa galera sobre o que está rolando aí de mais novo quando se fala de banco de dados Oracle. Show de bola. Um abraço. Obrigado. Valeu, cara. Abraço. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Fechando aqui mais um podcast. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas nossas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Spotify. Assine a DBOCM também nas plataformas de podcast e também se inscreva no nosso evento, que vai ser a imersão Oracle Database, dia 19 de abril. Você não pode perder esse evento que a gente vai conseguir mostrar na prática sobre a arquitetura multitenant e o Oracle 19C. Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu!